Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma edição do programa Frente a Frente. Hoje eu recebo aqui nos estúdios do Iguaçu em Foco uma das pessoas mais queridas aqui da nossa comunidade serranopolitana. Ela que é gerente da Sicredi Serranópolis, mas tem muita história para contar. Estou falando de Elisandra Tomazoni. Popular Lisa, seja bem-vinda. Obrigada. Eu já estou ansiosa para o nosso bate-papo. Lisa, vamos começar o nosso bate-papo indo direto ao ponto. Eu gostaria de saber, antes de você ser a gerente do Sicredi, como é conhecida aqui em Serranópolis, você tem toda uma trajetória, uma formação por trás. Gostaria que você se apresentasse nesse momento. Quem é a Lisa, do dia a dia, não só por trás do uniforme da Sicredi, Fala um pouco pra gente sobre você. Então, vamos lá. Eu sou a Lisa, formada em contabilidade e com 7 especializações /MBA /formações. Eu comecei trabalhando aos 16 anos da Caixa Econômica como estagiária e depois eu fui ser estagiária também da prefeitura e também estagiei como no Banco do Brasil. Depois, há 14 anos atrás, entrei no Sicredi. E aí é uma vasta e longa experiência entre linhas de staffs, linhas de negócio, as áreas. E hoje estou atuando como gerente em Serranópolis do Iguaçu. Lisa tem um pezinho na profissão de professor também? Você chegou a trabalhar em sala de aula? Sim, eu sou professora de MBA, então eu ministro as aulas de oratória /comunicação e também a aula de liderança eficaz na Unipar. Esse assunto de liderança a gente vai entrar aqui hoje, mas como a gente está falando agora da Lisa, eu gostaria que você explicasse pra gente. Você já foi Miss Medianeira? Eu tentei. Eu fui Miss Internet no ano de 2009. Então... Ontem. Faz um pouquinho, Pouca coisa, graças a Deus, uns 17 anos, mais ou menos. Mas sim, eu já desfilei como candidata a Miss Medianeira. Lisa, falando agora um pouco sobre essa tua ascensão dentro da cooperativa Sicredi, salvo engano, eu não sou tão velhinho assim, você é a primeira gerente mulher da agência Serranópolis. Fala um pouco como que é para vocês, mulheres, nesse ramo, essa ascensão, como que foi para você? Foi ao natural? Explica um pouco pra gente. Eu digo assim, Diego, que quando a gente está numa questão de cargos, o Sicredi ele cuida muito isso e ele prepara muito a gente. Então, quando eu vim para cá como a primeira gerente mulher, que foi esse respaldo, eu vim com todas as informações da bagagem. Tudo que o Sicredi potencializa nos associados, ele também potencializa no seu quadro de colaboradores. Dá um frio na barriga? Dá, mas eu digo o seguinte, eu sou muito de realizar, de fazer acontecer. Então, é claro que ia dar um sustinho como primeira mulher gerenciando uma agência, mas eu pensei, contra fatos não há argumento. Mostrando bom trabalho, mostrando que eu estou ali por uma questão de que é por competência, por gerenciamento e por formação, eu sabia que poderia levar um tempo, mas que isso iria ocasionar em ver o meu lado profissional. Então, no início, é claro, a gente se apresentar, as pessoas acham que eu sou muito nova, eu fico muito feliz. Eles falam que eu sou uma menina, eu falo, meu Deus do céu, obrigada. Mas, dentro de toda essa trajetória, eu vi como bons olhos em falar, eu vou ser a primeira gerente mulher e vou fazer acontecer. Dentro dessa, você falou que você é muito nova, você falou em 2009, eu vi a foto na rede social, inclusive a gente está em tempos de escolha de Miss, aí, justamente por isso que acabou surgindo essa informação pra gente. Não imaginava mesmo que fazia tanto tempo, então talvez é um senso comum aqui em Serranópolis. Quando a Lisa chegou, Serranópolis parou, porque fazia muitos anos, que a gente tinha dentro da cooperativa uma figura masculina e o Marlon, um abraço para o Marlon também, foi a primeira pessoa que abriu as portas para o Iguaçu em Foco dentro da cooperativa. Eu acho que as pessoas tinham ele já como parte da família, e eu acho que hoje você já está assumindo esse papel, porque o Sicredi ele é muito próximo das pessoas, Então, eu sempre falo numa questão que as pessoas podem até acreditar no que você fala, mas elas vão realmente confiar no que você faz. Então, sim, a gente teve gerentes extraordinários que passaram por aqui.
atualmente, que está na nossa cooperativa, né, o Marcelo Piloneto, depois o Marlon, também fizeram grandes trabalhos. Mas cada gerente vai ter o seu quesinho, né, o seu diferencial. E até é injusto querer comparar mas um fulano fazia dessa forma, outro. A gente tem sim a cultura cooperativista. Agora, a maneira que cada um vai executar isso depende do cada qual. A questão, assim, de estar junto com os comitês, de fazer ações na comunidade, de estar nas festas, isso é do Sicredi. Agora, a maneira que vai permear tudo isso, se a gente vai estar fazendo com uma equipe de 5 pessoas, 10 pessoas, se a gente vai estar lá naquela festa, se a gente vai patrocinar aquele evento, aí depende de cada estratégia e cada qual do gerente. O Sicredi realizou nos últimos dias aí um grande evento, que é a abertura do Plano Safra, né, 2026, 2027. Gostaria que você falasse um pouco como que o Sicredi se preparou para esse momento, e a gente vê, né, no dia a dia, cada vez mais próximos, os agricultores também esperam por esse momento. Fala um pouco como que estão as expectativas para essa safra. Sim, inclusive o nós aqui da cidade de Serranópolis do Iguaçu é o agro, né? O Sicredi é o agro, e abrindo caminhos para grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, mas a nossa essência é uma essência agro. E aí, quando você vem para um plano safra, uma abertura de plano safra que acontece sempre no meio do ano, né, no mês de julho, a gente tem que pensar em valorizar isso. Então, o que eu adoro fazer, que aí eu digo, o plano safra é de toda a cooperativa, mas a forma que o gerente vai direcionar depende de cada qual. Sim. Então, a gente tem essa liberdade de atuar dessa forma. Então, o que eu digo para você? A gente vai lá e leva as principais mudanças. Agora vai poder financiar junto com o equipamento seguro, agora mudou a regra do MCR e tal. A gente leva as mudanças, coisas de 15, 20 minutos. E depois a gente parte pro bingo, porque Serranópolis gosta do bingo. E é muito legal que a diretoria, ela deixa muito aberto para isso. Talvez numa cidade em Cascavel, não é o share, o que a gente fala não é o share, né? O share é a questão, não é a praça. Mas aqui é. Então a gente tem que cada gerente entender onde ele está inserido e fazer acontecer naquela comunidade. Então é muito bacana, assim, a gente fez o evento, foi mais de 260 pessoas, o pavilhão estava cheio, no outro dia as pessoas indo lá parabenizar, agradecer, né, o convite, e eu digo que tudo isso faz parte de uma construção de marca, porque quando a gente entra na agência do Sicredi, o que aparece? Fazer juntos por Serranópolis e Iguaçu, lindo discurso, vamos para a prática, o que é fazer juntos? É estar na questão do plano safra, é estar fazendo evento com os professores, como a gente fez esses dias, é estar no Empreenda com a pessoa jurídica. Então, são várias iniciativas que faz valer o nosso discurso. Inclusive, esses são assuntos que a gente gostaria de entrar, né? Tem o Empreenda Serranópolis, né, que foi um programa inédito, né, que foi desenvolvido e encabeçado também por você junto com a Josi, Sim. outra mulher, né, que tem feito bons trabalhos, né, à frente da Secretaria dos Comércios. Então a gente vê essa mudança também de cultura, né, dentro do próprio município, e programas que têm dado certo. O próprio União Faz a Vida já fazem desde 2013, né? Sim. 2013, implantação, 2015, quando iniciou. Então, o Sicredi desenvolvendo várias ações dentro da comunidade, né? Então, acredito que dentro desses programas, por mais que já são programas existentes e também programas novos que estão entrando, tem um dedo sempre de cada gerente, e como você falou, né, é o perfil, né? Exatamente. Um dos pilares, e agora a gente conversa com os colaboradores, as pessoas que são comandados pela Lisa, relatam que a Lisa é uma líder nata, trabalha a liderança dentro da cooperativa, e muito bem. Então, gostaria que você falasse, respondesse resumidamente o que é ser um bom líder, Lisa. Exatamente. Então, tem coisas que a gente nasce com e tem coisas que a gente adquire, e as duas formas estão muito, muito corretas. Eu sempre fui na sala de aula, eu não era a aluna que sentava lá na frente, porque eu sempre gostei de conversar, eu sentava lá no fundo. Mas eu estudava para a prova e tinha sempre os presidentes de turma, adivinha quem estava em seguida? Eu sempre gostei de puxar essa frente. E o que hoje é liderar é uma questão muito forte sobre o teu, e aí eu volto de novo, o teu discurso versus a tua prática. Eu adoro criar, né, espaços de aprendizado. Eu quero que as pessoas que passam pela minha liderança tenham algo a agregar. Então, eu já vi várias pessoas assim que já foram colaboradores meus, que agradecem, que prazer ter trabalhado contigo e tudo.
E tem vezes também que é um desafio da gente olhar e falar, eu não vejo essa pessoa com perfil mais de estar no Sicredi, na minha visão como líder. E eu acho que isso está tudo bem, né? Cada gerente vai estar adaptando, mas eu sou muito feliz pelas pessoas que eu vejo que já se tiveram ascensão de cargo. E hoje é muito mais de você, cada qual tem uma maneira de fazer acontecer. O principal desafio para quem está assistindo e quer fazer cargo de liderança e quer estar nessa frente é as pessoas, a maior assim, o desafiador de estudo é a comunicação. Porque se eu pegar e falar assim, Diego, joga fora para mim e tu jogar no chão, eu não vou poder brigar contigo. Porque o fora para mim pode ser jogar no chão, para você pode ser no lixeiro, para você pode ser na pia. Então o principal desafio da comunicação é as pessoas não pensam iguais, elas têm vivências diferentes. O modelo de vida é diferente. Então vai muito da paciência do gestor que está assumindo e você que vai liderar as pessoas em deixar peça ou pedido. Das minhas formações que eu fiz muito voltada à área comportamental, só que eu amo o balanço, eu amo essa parte financeira. Só que a parte comportamental é o que eu mais adoro, porque ela mostra como cada um reage diante das situações. Então eu sempre faço questão de sentar com a equipe. Eu preciso que você faça isso, isso e isso. Por quê? Simon Sinek, comece pelo porquê. Porque, Diego, eu preciso que você jogue fora na pia esta água. Porque agora eu vou pôr café. Ficou claro para ti, Diego? Ah, sim. Porque senão a gente fala, joga fora. Daí eu não entendo, daí eu não jogo fora. Mas aquele colaborador não ouve. Mas eu falo as coisas e eles não escutam. Mas as pessoas têm que saber o significado do que elas estão fazendo. E eu sempre falo para a minha equipe, se você não sabe por que tu está executando isso, não execute. Eu quero que você entenda o motivo pelo qual. Então me questione. E eles muitas vezes me questionam, e eu falo, explico, entendi, se eu fizer desse jeito, perfeito, ali você cria uma ponte, uma comunicação. A gente fala, eu tive, né, um líder, vamos por assim, uma vez agora sei que aqui a entrevista é tua, mas só para exemplificar, Diego, eu preciso que você faça essa tarefa. Daí, beleza, entendi, estou fazendo a tarefa, aí eu chamo, viu? O que você acha de eu fazer assim? Aí essa pessoa olhou para mim e falou, como você vai fazer? É com você. Eu só quero que faça, né? E foi uma coisa que eu peguei para mim, assim, né? Eu falei, são N situações que vão moldando o colaborador. Se você hoje fosse dar vamos supor, uma dica, né? Para alguém que quer ser líder hoje, porque muitos empresários, empreendedores que inclusive participam do Empreenda Serranópolis, talvez tenham essa primeira experiência há pouco tempo, né? De receber um colaborador, de ter alguém dentro da sua equipe, porque em Serranópolis é muito familiar, ou é o filho que é o que faz a atividade, ou a pessoa faz sozinho, né? São empresas pequenas. Se você pudesse dar uma dica para quem está começando, qual que seria essa dica? Primeiro, entenda-se para entender o outro. Por que eu ajo dessa forma? Por que eu gosto de que as coisas que seja feito rápido? Porque talvez eu tenha uma paciência baixa. Se eu tenho uma paciência baixa, eu sou uma pessoa mais proativa. E vai de N fatores, mas primeiro, começa de dentro para fora. Você precisa se entender. Qual é o meu perfil? Olho para tudo isso. As pessoas são diferentes. E não adianta, por mais que é sangue no meu sangue, por mais que nasceu no mesmo dia, por mais N fatores, as pessoas tiveram vivências diferentes. A parte neural das pessoas são diferentes. Tiveram traumas, claro que nem todo trauma é uma questão ruim, digamos assim, mas teve algo que marcou a infância, teve algo que está sendo desenvolvido. Então, o que você precisa é entender que o outro é diferente. Eu amo viajar. Por que eu amo viajar? Por que eu gosto? E seja aqui, seja 200 km, seja 3.000 km, é porque você fura a bolha. O mundo não é o mundo certo não é esse que você vê com as tuas lentes que você viveu. Você pode se permitir a entender. Então, sempre que vem alguém assim, eu fico pensando, né? Certa vez chegou alguém bravo comigo, me xingou, mal e mal deu bom dia, começou a xingar, sentou na cadeira. E aí, naquela hora, eu não penso em me defender.
Naquela hora eu penso o seguinte, o que está acontecendo? O maior medo do ser humano dentro da neurociência, que é outra formação que eu tenho, que eu me apaixonei, é a exclusão. A gente vive de modo a sobreviver. O ser humano está em grupos para se sobreviver. Fala-se tanto da empatia, Diego. Sim. O que é a empatia? Nossa, que dó. Mas a empatia, ela é traiçoeira. Porque se, por exemplo, eu não gosto... Sabe aquela coisa de ir na frente da escola e vem aquele garoto empinando a moto? E aí você pensa assim, tomara que caia. Ué, mas cadê a empatia, gente? Não pode querer que a queda do outro. Porque eu não compactuo do valor de ir na frente de uma escola e acelerar a moto e empinar. Logo, a minha empatia com ele é zero. Eu quero que ele caia, porque minha empatia é, você não pode fazer isso. E acontece isso nas relações humanas, na liderança. E quanto maior a equipe, mais diversa ela é. E que bom. Porque se você pega todas as pecinhas iguais, você não monta quebra-cabeça. Você vai ter que ter alguém mais afetuoso, que vai cuidar mais da parte de aniversários da equipe. Você vai ter que ter uma pessoa mais direta. Você vai ter que ter uma pessoa mais extrovertida, que essa pessoa puxa a frente. Você vai ter que ter mais introvertido, porque esse, se precisar ler um contrato de cabeça a cabeça, ele vai entender melhor. Aí você coloca peças, sabe? Como se fosse assim... numa questão de ser humano, frente a frente, e essas pessoas entender que eu sendo assim é importante, mas você sendo diferente, você também é importante. Eu sou apaixonada por falar desse tema. E eu falo sempre para a equipe, eu quero uma equipe diversa. Só que quando você tem uma equipe diversa, você tem que lidar com a questão da assimilação. O fulano quietinho, ele vai irritar aquele que é mais extrovertido. O extrovertido vai falar mais, mas precisa de uma pessoa assim. E aí você coloca as pessoas frente a frente e mostra que o que ganha uma equipe é vencedora quando ela respeita o cada qual. Que bom que eu tenho pessoas diferentes. E é assim que ele vai seguindo. Liz, agora eu quero voltar para o Sicredi, porque a gente participou de alguns eventos e é muito trabalhado a questão que o Sicredi vai na contramão do mercado, enquanto o mundo digital acaba resultando no fechamento de diversas agências de crédito, bancos, inclusive cooperativas. O Sicredi inaugura quase que mensalmente uma nova agência no Brasil. Gostaria que você falasse por que isso acontece, por que as pessoas ainda buscam ir até a agência, quando hoje é muito mais fácil você abrir um aplicativo com a perna esticada, deitada no sofá, para fazer um Pix, uma transferência. Gostaria que você falasse um pouco dessa relação que o Sicredi tem com o associado, que, ao meu ponto de vista, é isso que faz as pessoas quererem ir. Eu quero ir no Sicredi porque eu quero tomar um café com a Lisa, eu quero ir no Sicredi porque eu quero conversar com o Giovanni, com o gerente de conta, com a Sabrina, enfim. O que a gente tem que entender? Nós somos seres humanos, seres que gostam de viver em comunidade. E eu vou falar, ainda sobressai muito e por muitos anos, eu não sei se um dia a gente vai ficar 100% digital, porque as pessoas chegam na nossa mesa e falam, eu pesquisei esse investimento e esse investimento, mas o que tu acha? Porque existe essa questão de especialista de mercado, né, que faz cada qual, que entende da sua proposta e que você pode ir no chat GPT, tu pode ter uma IA, tu pode ter vários fatores, mas aí tem um ponto, a confiança. Confiança é olhar e falar, o Diego entende mais que eu de imprensa, o Diego entende mais que isso, a Lisa entende mais que aquilo. As pessoas, elas estão indo para o mercado financeiro. Elas não estão indo alienadas, o que é? Elas vão, mas elas vão com 3, 4 propostas e chegam, o que tu acha? Gente que vem com investimentos além do alcance e a gente começa a perguntar, mas você sabe do fundo garantidor? Será que isso não aconteceu no passado? É isso? E aí a gente começa a ter essa conversa e a pessoa fala, o que você indica? A gente fala, não posso tomar decisão por você, lógico. Mas diante deste cenário hoje, essas são as condições e a pessoa toma decisão. Então, a parte de fechar a agência, como Serranópolis do Iguaçu, como Medianeira, até grandes centros, pelo contrário, eu fui para São Paulo tempos atrás, numa agência. E eu conversei com um empresário que fatura milhões. Ele falou assim, eu prefiro ser grande para o pequeno do que ser pequeno para o grande. Ou seja, quando eu estou numa instituição que fecha as portas
ela vai ter um gerenciamento diferenciado por WhatsApp, só que as pessoas querem o tete-a-tete, elas querem o olho a olho, elas querem ter alguém que, se der um desespero, elas possam ligar. E eu te pergunto, como é que uma IA vai fazer isso? Vamos dizer que você caiu num golpe, ou que você... Para que você vai recorrer? Ou se você tem uma dúvida maior, ou se você precisa de uma consultoria. Então, existe pessoas que têm mais esse modelo, claro, e tá ótimo, mas a grande massa da população, ela é uma população que precisa, sim, de um atendimento presencial. Isso tudo a gente pode também trazer para outros cenários, né? Eu vejo hoje o Mercado Livre, outros meios de troca de produtos, compra, venda, enfim, tem, claro, tirado muito espaço do mercado, mas, por exemplo, eu conheço pessoas que preferem ir à Medianeira, comprar um eletrodoméstico, porque se estragar, eles têm para quem cobrar. Essa a frase, né? Ah, mas tem garantia? Tem, mas e quanto tempo vai para o correio? Quem que vai me atender? Aqui, se ele me vender e der problema, eu vou lá cobrar ele. Eu vou lá com ele. E é o perfil. Exatamente. Então, a gente tem muito a questão da compra online, mas nada substitui você ir numa loja e você ser atendido, e você conhecer o dono, e você... Tocar o produto também, né? Exatamente. É a segurança de você sentir que, se algo acontecer, eu estou amparado. É por isso que a gente tem, inclusive, produto seguro. Porque eu tenho a segurança de que nada de pior pode me acontecer num cenário. Lisa, agora o Sicredi vem com uma inovação que, assim como o lema da cooperativa é fazer juntos por Serranópolis, e o nome dessa nova campanha, desse novo trabalho, é o aplicativo Juntos. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse aplicativo. Com toda certeza. Gente, um dos maiores desafios quando você está numa gestão de agência e quando você tem a tua equipe, é você conseguir ser o princípio da isonomia, todos serem tratados da mesma forma. Porque cada CPF, por mais diverso que seja em questão de PF, PJ e agro, ou quanto cada um gera de margem de contribuição, né, quanto que cada um gera de lucratividade, digamos assim, cada ser humano é único e vale o CPF. Quantas vezes, Diego e pessoal, o associado chegava e falava, nunca ganhei um brinde. Como que faz? Nunca ganhei, porque o meu vizinho ganhou uma caixa térmica, eu não ganhei, porque fulano ganha. E como que eu vou olhar para você e falar assim, Diego, sabe por que tu não ganhou? É porque ele aplicou XPTU, ou ele investiu em tal coisa, ou ele fez tal produto. Eu não posso, isso é uma questão de sigilo bancário, eu não posso falar o que a pessoa fez para ganhar tal qual. Mas agora, com essa inovação, que vai também, é uma questão de aplicativo, de internet, mas a gente está lá para auxiliar. A pessoa ganha pontos por mês de acordo com o que ela utiliza dos produtos e serviços do Sicredi. Então, eu tenho 19 produtos, eu tenho cartão de crédito, de débito, eu tenho tag, eu tenho um monte de coisa. De acordo com os produtos, eu vou ganhando ponto. E esses pontos eu troco ou por experiência, que é com os parceiros, porque a gente fala fazer juntos por Serranópolis, não fala? Então é o quê? Poder trocar nos parceiros, Cantina 7, Cíntia e também a Noélia. Tem também Los Angeles e Medianeira, que são nossos associados, mas tu pode trocar por associados também de lá, que tem boliche, tem N empresas. Ou trocar por brinco. Então, vamos dizer, teve um determinado mês que eu ganhei 20 pontos. Eu posso trocar esses 20 pontos, um dólar, um ponto, R$1, quem dera fosse dólar, R$1 por uma experiência, ou vou lá na Cantina 7, vou na Noélia, vou na Cíntia, ou você pode simplesmente pegar e acumular mais pontos e trocar por uma mala. Então a gente consegue ser mais fiel ao discurso de que todo associado importa. E os pontos, gente, é uma coisa maravilhosa porque a gente dá experiência tanto para o PJ, para difundir o seu negócio, quanto para o PF, que é o PF do agro, em fazer acontecer. Faz mais ou menos a mesma engrenagem do sistema de recompensas do cartão de crédito, Exatamente, né? Exatamente. Ele vem dessa mesma leitura e você pode estar... Eu estava agora no Rio Grande do Sul. Tem empresas lá também que aceitam. Então, vai muito das cooperativas parceiras. Aqui vai de Foz a Cascavel, de Santa Helena, Serranópolis, lá no Vale do
do Paraíba, em São Paulo, e também pega ali a região do Rio de Janeiro, que é a nossa cooperativa. Mas é muito legal. E a gente tem, assim, as pessoas agradecendo porque elas se sentem recompensadas e elas não precisam ir lá, elas só olham no aplicativo e elas podem estar fazendo essa troca de pontos. E eu falo mais uma vez, a gente ter todos na mesma página quando a gente fala sobre reconhecer o papel do associado. E para quem ainda não tem, baixa o aplicativo que já tem alguma coisinha lá, né? Tem, só de baixar o aplicativo você ganha R$20, 20 pontos. Para quem é do comércio, associado do Sicredi, tem a possibilidade de se cadastrar? Tem. Se você é empresário, eu tenho interesse, eu quero também ter o Juntos, procure nós. Procure que a gente faz o cadastro, verifica. Agora, de início, a gente tinha alguns ramos KNAI de empresas que aderiam ao programa, mas agora está aberto. Então, vocês podem vir conversar comigo, com o Giovanni, com qualquer pessoa da equipe, para ver como aderir a essa parte do programa. Lisa, como a gente finaliza todos os programas aqui, você como uma liderança aqui do município, à frente do Sicredi, a líder da sua equipe também, em algum momento, pode ser só no momento da sua aposentadoria, enfim, ou quando algum outro objetivo profissional bater a sua porta, você deixará de ocupar o cargo. E qual é o legado que você quer deixar para as pessoas que você lidera, né? Então, qual que é o legado da Lisa no Sicredi Serranópolis? Qual que é o legado da Lisa no Comitê Mulher? Qual que é o legado da Lisa na comunidade de Serranópolis de Iguaçu? Eu me pergunto todos os dias sobre isso e eu adoro, sabe, falar sobre isso. Obrigada pela pergunta, muito rica. Eu quero poder ser aquela pessoa que fez acontecer, sabe? Eu falo que água morna não serve nem para chá. Então, aquela pessoa que veio, que desenvolveu a equipe, que teve líderes a partir da liderança, que desenvolveu essa habilidade, que fez o comércio expandir, que auxiliou uma festa de comunidade. Mas o que eu posso auxiliar na festa de comunidade? N situações. Eu posso estar melhorando com a maquininha de ficha, eu posso estar incrementando com a questão dos brindes, eu posso estar fazendo várias coisas. Então eu quero deixar aquele legado de uma pessoa que veio, mas que veio para fazer acontecer. Eu digo que não é o tempo, é o que foi feito nessa passagem. Então, nem sempre a gente vai lá, mas fulano ficou tanto X tempo. Se eu fizer acontecer, independente do tempo, é a marca que se deixa. De poder vir, né, daqui a anos e falar, olha, eu ajudei a reforma da sala aqui da paróquia, que agora está sendo utilizada, além da catequese, para reuniões. Olha, no tempo que eu estive como tesoureira da CIASE, eu ajudei a fazer um arrancadão de jiricos, tal edição. Olha, eu lembro que eu trabalhei com fulano, hoje ele é um gerente, alguma coisa assim, mas trabalhou junto. Eu quero poder olhar e ver o legado deixado, sabe? Aquela coisa de poder estar eu balançando assim, bem velhinha na minha cadeira de balanço, ou qualquer lugar que eu estiver, ou viajando e falando assim, olha, isso aqui me lembra tal coisa que fiz no passado. Então, eu sou do legado, que eu acho que, e sempre isso é a minha maior prerrogativa. O discurso é bonito, a prática é que pega. Então, não adianta falar bonito, tem que fazer bonito, tem que fazer acontecer. Lisa, obrigado por ter aceitado o convite, né? A porta continua aberta. E para quem não sabe, o Iguaçu em Foco é também uma vitrine do trabalho da Lisa. A gente traz todas as informações, acontecimentos que o Sicredi faz, não só aqui em Serranópolis, mas em toda a nossa região. Então, quiser acompanhar o trabalho do Sicredi, segue o Iguaçu em Foco no Instagram, segue a Lisa, quiser deixar teu arroba, senão a gente deixa na descrição do vídeo. E considerações finais, pode olhar para a câmera aberta agora e o espaço é todo seu. Gente, Serranópolis é gigante, aos ouvintes, aos que estão assistindo, mas tudo é gigante quando a gente acredita e faz acontecer. Então, se perguntar o quanto eu acredito no que eu faço, seja na minha empresa, seja no meu comércio, seja como munícipe, porque todos nós temos muito para agregar na vida um do outro. Obrigado, gente. Compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal e até o próximo.